Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, já está aqui com a gente. Prazer te encontrar novamente, professor. Já começo te perguntando um pouco da escalada das falas que a gente viu até agora, terminando nessa situação econômica da Venezuela. No ponto que a gente está hoje, até que ponto é sustentável a situação do bloqueio nessa situação econômica? Como que a gente pode ver essa situação escalar nos próximos dias? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Natália. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Josias, né? Bom dia, Bom dia a professor. todos que nos escutam, amigos, né? Você levantou o ponto central, né, Natália? Até que ponto vai dar para aguentar isso tudo, né? Sabe, quando a gente olha para o quadro do confronto Estados Unidos-Venezuela, a gente tem que observar que houve uma forte mudança de enfoque, Natália, né? Os Estados Unidos mudaram o tom, ou mudaram a ação, né? O tom inicial era um tom exclusivamente militaresco. Era um tom de colocar as tropas ali, os navios ali como demonstração, e ele foi até usar o maior navio dele, que é o S. Gerald Ford. Para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, esse navio tem uma tripulação de 5.000 homens. É um absurdo, né? E com 2 contra-torpedeiros, 2 destroyers de proteção, é um porta-aviões. Então, quando você olha para isso, ele fez a demonstração, né, do tamanho do latido, né? Não funcionou, né? Os fatos não foram para onde ele exatamente queria, né? E aí ele mudou de enfoque. O enfoque é outro e se transformou num bloqueio direto da Venezuela em todos os sentidos possíveis. O primeiro deles é aonde mais dói, né? É aonde do que a Venezuela vive há muito tempo: petróleo. Quando a gente fala de Venezuela, Venezuela é igual ao petróleo. A gente não pode nunca esquecer que embaixo do chão da Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior que a da Arábia Saudita, né? Que não está toda sob controle do mapa venezuelano, mas é um lençol petrolífero desse porte. O papo é esse, né? O papo é petróleo, né? Futuro desse petróleo, com quem fica, como é que fica esse futuro desse petróleo, né? Essa situação levou o bloqueio a cortar as veias abertas né, da Venezuela, né? Principalmente porque ali estão todas as sobrevivências. Ah, então quer dizer que os Estados Unidos querem matar de fome o povo venezuelano? Não, 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 não é isso, né? O que eles estão interessados é uma medida muito clara. Eles querem tirar Maduro, né? Eles querem trocar Maduro. O problema está em quem pôr no lugar, né? Nós podemos olhar para isso de 3 formas diferentes e a gente pode conversar melhor sobre isso, Natália. Só um ponto para emendar. Professor, Perdão, Sakamoto, pode oi. falar. Só ia acrescentar uma questãozinha que eu fiquei na dúvida um pouco quando a gente fala de questões de conseguir um racha na Venezuela de alguma forma, se essa situação do petróleo é capaz de conseguir um racha militar, de certa forma, do apoio militar ao Maduro lá na Venezuela, mas a gente pode já emendar aqui junto na pergunta do Saka também. Não, eu acho que tem muito a ver, professor. Bom dia, obrigado pela presença. A minha pergunta tem bastante relação com a pergunta da Nath, porque é o seguinte: a gente sabe que o Maduro se mantém na Venezuela graças a uma grande joint venture com os militares, com os generais, né, que dominam Isso. várias estruturas do Estado venezuelano, de estatais, empresas públicas, tudo, né? E quando se discutiu lá atrás na eleição qual que seria a possibilidade real de transição de poder, a pergunta que se colocava na Venezuela é: depende, vocês conversaram com os militares, né? E Exatamente. os militares correram, né, e deram apoio para o Maduro, né? Opa, ele ganhou, foi ele que ganhou e tudo isso mais. E aí a pergunta: o senhor acredita que deve estar ocorrendo diálogos de enviados dos Estados Unidos com os militares? O senhor acha que os militares eles aceitariam uma transição de poder, por exemplo, se não fosse, se não caísse no colo da Maria Corina, por exemplo, ou, né, ou de qualquer outra pessoa também da oposição, mas que os militares continuassem, de certa forma, fazendo parte dessa estrutura de poder com a transição? O senhor acha que está tendo alguma conversa nesse sentido ou não há abertura para isso? Tua pergunta é ótima, viu, Sakamoto? Natália, se ele complementou tua pergunta, já já vamos falar dela, mas eu gostei muito da tua expressão. Vou passar a usar, vou citar a fonte. Joint venture.
É isso aí mesmo. Você achou a expressão certa. Não tem uma indústria, uma fábrica, um boteco na Venezuela que não tenha um militar junto, um coronel no mínimo, né? Eles estão espraiados por toda a vida econômica venezuelana. Imaginar tirá-los de lá é sonho de noite de verão, né? Os militares não vão sair disso. É o único caso na América Latina, sabe, Sakamoto? É o mesmo perfil do Egito, é o modelo egípcio. Né? Você imaginar mudar o perfil no Egito é mexer em tudo, eles estão em toda a estrutura e é isso que aconteceu. Sabe, Natália, quando você lembra, né, que tipo de mudança é possível a gente ver e a gente tem que olhar, a situação na Venezuela está se complicando, viu, Natália? Sakamoto, eu acho que essa reunião do Conselho de Segurança ela dá uma pista para a gente de quem é que está falando com quem. Não foi de graça que a Rússia e a China, principalmente a China, falaram o que falaram. Quando a gente olha para essa fala no Conselho de Segurança e a fala do Brasil, que também é importante, porque o Brasil fica com o pepino na mão. Está aí a fronteira nossa com eles e o resto da a América Latina inteira olhando para o Brasil e dizendo: não deixa explodir a Venezuela, incluindo o Milei. Né? Quem acha que o Milei não tem problemas, pensa só que quem segurou a invasão da embaixada argentina lá foi o Brasil. Então, né, quando eles tinham lá asilados políticos e tudo mais. Então, o Brasil ficou como um representante. Né? Também falou na ONU do jeito dele. Quais são as forças, Natália, tua pergunta, quais são as forças que estão compondo hoje dentro da Venezuela? Nós temos Maduro, que ficou mais ou menos, né, sem escada, segurando a brocha na mão. Ele fica dançando com o robozinho. Tá ótimo, é isso aí. Qual é a outra força que tem? Né? A outra força que tem são os militares tradicionais, vamos olhar desse jeito, os da Joint Venture, que estão em torno do ministro da guerra venezuelana, o chefe do exército, que é o Vladimir Padrinho López. Né? Eles estão ali. São a única força política na Venezuela? Não. Aí é que está o pepino. O problema está que tem uma outra força política na Venezuela bem construída e que o padrinho teve que aguentar no poder, que é o ministro do Interior, o Diosdado Cabello, que comanda as forças repressivas e principalmente os agentes cubanos que estão na Venezuela de inteligência. Sabe, Sakamoto, ninguém sabe o quanto a Rússia armou essa gente. Nós vimos 2 ou 3 vezes o New York Times publicar que tinham chegado Ilyushins, que são os cargueiros russos, que ninguém sabe o que eles trouxeram. E não foi uma vez só, não. Foram muitas. Essa força russa não está entregue para o militar, está entregue para o Diosdado. Você tem um risco real na Venezuela de guerra civil. Você tem um risco real na Venezuela de uma situação de que, se os Estados Unidos entrarem, ninguém tem a exata certeza de o quanto, de que tipo de arma. Convém todos nós lembrarmos, em plena era Bolsonaro, quando o Mike Pompeo veio para cá com um plano Colômbia reformado e pressionou os países latino-americanos a invadirem a Venezuela, eu me lembro perfeitamente da resposta do vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão. Se vocês nos derem os tanques que podem resistir à artilharia com ponta de urânio que a Rússia entregou para a Venezuela, nós vamos. Se vocês não derem, nós não vamos, não. Agora, professor... Hamilton Mourão. Então, peraí, né? Olha que imbróglio, olha que tamanho de imbróglio nós estamos nos metendo. Nós temos que entender, José, só um segundo, nós temos que entender que a Venezuela hoje representa a nova edição, o futuro novo de tudo que sobrou de indústria fóssil. O lado da Guiana, lençol petrolífero, não respeita a fronteira. Pelo lado da Guiana, estão entrando muitas petrolíferas para sugar o petróleo de lá.
E não estão dando vantagem para as petrolíferas americanas. É esse o pepino. Entrou petrolífera chinesa, entrou petrolífera europeia na Guiana, entrou até a Petrobras na Guiana. O Joesley está lá, não é só por carinho, ele tem interesse na Guiana. Então, quando você olha para esse quadro, olha que tamanho de encrenca nós arrumamos na América Latina. E é bem perigoso que isso saia do controle. Porque, na verdade, o que o Maduro fez, lembram que quando ele recebeu a Chevron recebeu autorização para negociar com a Venezuela, uma semana antes dos navios irem. A gente não sabe que vantagens o Maduro cobrou da Chevron, ou ofereceu para a Chevron, se era menos do que ela queria. A confusão na Venezuela chama petróleo. Isso não adianta a gente discutir, não adianta a gente esquecer de jeito nenhum. Desculpe, Josias, por favor. Não tem problema que é isso, professor. Como o senhor bem diz, está ficando claro o jogo ali, né? A questão é petróleo, inclusive o cinismo fica nítido, uma vez que navio da Chevron não é bloqueado, continua transitando normalmente, né? E há uma questão também geopolítica, né? Porque nessa região, na Venezuela, hoje, a China domina a cena, a Rússia também, e nós temos, então, China e Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, e o Brasil, que seria um dos maiores prejudicados caso isso evolua para uma guerra civil, está no meio, se oferecendo ainda na reunião da ONU agora, o embaixador Sérgio Danesi reforçou a disposição do Brasil de mediar um diálogo entre o Trump e o Maduro. O que eu queria saber do senhor acha que o Brasil tem condições de mediar alguma coisa ou virou um asterisco diante dessas forças poderosas que estão de um lado e de outro? Qual é a capacidade de intermediação do Brasil? Esse ponto é essencial. Porque eu acho que a gente, quando olha para a capacidade do Brasil, a gente tem que lembrar, né, que o Brasil foi o fiador do famoso Acordo de Barbados. Lembra dele, Josias? Que era o acordo, né, que era um acordo interessante, que dizia o seguinte: os Estados Unidos param com as sanções e a Venezuela faz eleição livre, né? Sonhos de noite de verão do Biden, né? O Brasil foi o fiador disso, o Celso Amorim especialmente. O que é que deu nisso? Os Estados Unidos cumpriram a parte dele e a eleição na Venezuela foi o que nós estávamos dizendo, né? O Sakamoto resumiu bem: fraude, pronto, paciência, né? Qual é o quadro que sobrou para o Brasil nessa situação, né? O Celso Amorim foi lá e tentou dizer: olha, nós somos o fiador. Lembra a resposta do Jorge Rodrigues? Declarou o Celso Amorim persona não grata. Porém, o Brasil não perdeu influência na Venezuela. Vamos lembrar de novo da Embaixada Argentina. A Embaixada Argentina continuou, o Brasil continuou representando os interesses da Embaixada Argentina, protegeu a Embaixada Argentina e, de certa forma, saíram os exilados. O Brasil fez o que tinha que ser feito diplomaticamente. A pergunta que você faz é essencial. Qual é a influência que o Brasil tem? A minha sensação é que nós temos dois tipos de jogo no caso brasileiro. Os militares brasileiros têm os seus caminhos próprios de contato com os militares venezuelanos. Não esqueçamos disso. Pacaraima, a fronteira com Roraima é essencial para os interesses brasileiros. Quem tem alguma dúvida disso, observe que quando a Venezuela falou grosso com a Guiana e pretendia avançar por território, por terra, o Brasil deslocou para Rondônia a sua mais moderna unidade de tanques, com mísseis claros. Em outras palavras, aqui não. Nós não queremos isso. Os militares venezuelanos entenderam o recado e ficaram. As relações foram estabelecidas. Então, eu temo, né, que nessa briga entre Rússia, China e o Diosdado Cabello e os interesses da joint venture, para usar a expressão do Sakamoto, com o padrinho, né, com os militares venezuelanos,
os militares brasileiros têm condição de pelo menos um canal de diálogo, sabe, Josias, com os militares. É isso que o Itamaraty está oferecendo. Né? O subtexto do Sérgio Danese é: nós temos como conversar antes que as coisas saiam do controle. Não foi de graça que o embaixador russo e o embaixador chinês aumentaram o tom. Não foi de graça, foi um jogo. E um jogo claro de demonstrar interesses. É como você disse, tem uma enorme geopolítica em jogo. A nenhum país latino-americano, eu vou repetir, a nenhum país latino-americano, incluindo o Milei, tem qualquer interesse numa intervenção militar americana em qualquer país aqui. Porque ninguém é trouxa, ninguém é bobinho, ninguém nasceu ontem. Os americanos entram aqui e depois como é que você tira? E como é que você faz para tirar? Né? Isso interessa ao seu Milei. Os militares argentinos também não nasceram ontem. Então, quando você olha para esse quadro, de alguma forma a Venezuela está exatamente o que disse o Josias. Se nós temos redesenho geopolítico no mundo, aqui na América Latina, onde ele está, se tem Gaza, se tem Ucrânia, se tem Sudão, se tem Iêmen, na América Latina, esse redesenho geopolítico está acontecendo na Venezuela. É bem importante, sim, e a gente está, de alguma forma, no olho do furacão. Jogo histórico que a gente está assistindo aqui na nossa frente, né, professor? Antes da gente encerrar, que o tempo é mais curtinho nessa edição aqui de feriado, queria muito te ouvir, ainda nesse clima, inclusive, para 2026, sobre uma reportagem interessante da Patrícia Campos Mello, na Folha de São Paulo, falando que, apesar do clima de química entre Brasil e Estados Unidos recente, as conquistas recentes, existe, sim, um receio do governo Lula, avaliando que Trump pode tentar, sim, interferir na eleição brasileira no ano que vem. Falando de toda a agenda internacional podendo ter um peso inédito na eleição presidencial aqui do Brasil. Para a gente encerrar a nossa conversa, encerrar o ano por aqui também, queria uma análise sua nesse sentido. Olha, eu acho que a gente devia prestar atenção no que o Sakamoto estava falando há uns minutos atrás sobre essa eleição, né? De que o Lula está pescando na água do vizinho, né? E pescando muito na água do vizinho, né? Ele está atraindo votos da centro-direita, está oferecendo o colo dele para deputados que estão com medo de não serem reeleitos, né? A jogada em torno do apaniguado do Hugo Mota foi, né, uma jogada de profissional. Então, de alguma forma, a eleição brasileira tem um campo todo estranho. Né? A cara da próxima eleição pode não ser tudo isso que a gente imagina, não. Né? De esquerda versus direita. Tem uma parte sensível da direita que vai para o lado do Lula porque é mais vantagem. Né? Esse é o primeiro ponto. Então ficaria difícil uma interferência tão ao estilo, como a Patrícia lembrou muito bem, ao estilo de Honduras ou ao estilo da Argentina. No caso específico de Argentina, sabe, Natália, eu acho que nós temos uma diferença fundamental com a Argentina. A Argentina não tem dólar, pelo contrário, a Argentina tem cheque especial no dólar, né? Tem vários militantes do mundo de Wall Street que dizem que a Argentina tem um buraco de mais de 30 bi de dólar sacado, né? Ela tem um vazio de 30 bi. É exatamente o contrário do Brasil, né? O Brasil tem um colchão de tranquilidade de 380 bilhões de dólares construído ao longo da era das commodities baratas, que funciona como um atenuante. Trump vai poder jogar no Brasil do mesmo jeito que jogou com a Argentina? Não é bem assim. A direita brasileira vai ser tão claro assim? Também não acho. Vai ter amigos do Trump, gente que o Richard Grenell vai avisar, é gente de direita, viu? Você está batendo nos nossos amigos lá, pro Trump. Então, cuidado. A gente vai ter que olhar a cena política brasileira. É bom sempre lembrar do Tom Jobim. O Brasil não é para amador. O Brasil é para profissional. O jogo no Brasil é complicado. Então, de alguma forma, o Trump vai ter que... Não pode tratar o Brasil como tratou essas outras economias. Vai ser um jogo novo. Ele vai querer influir? Vai.
exatamente por isso que, de certa forma, eu também concordo com o que o Josias lembrou, né? O candidato melhor para ele é o próprio Flávio Bolsonaro, não há dúvida nenhuma, né? Porque como o comportamento do Centrão está mostrando, ele fica mais isolado. A pergunta que vai ter, que é embutida na tua pergunta, Natália, é: para Trump interessa se aproximar tanto assim de um representante novo, uma cara nova do bolsonarismo que tem limites políticos no Brasil? O jogo está só começando, Natália, nós vamos ter que observar mais.